Olá, alunos. Bem-vindo à terceira aula do nosso curso. Nessa aula a gente vai falar sobre polígonos, a classificação quanto ao número de vértices, as medidas de lados e ângulos e ao paralelismo e perpendicularismo dos lados. Bora lá. O que são polígonos? Nós podemos classificar polígonos como côncavos e convexos. Eu vou colocar essa é uma explicação bastante teórica. Eu vou dar uma simplificada nela já. Um polígono simples é um polígono convexo se e somente se a reta determinada por dois vértices consecutivos quaisquer deixa todos os demais n-2 vértices no mesmo semiplano dos dois que ele determinou, certo? Se um polígono não é um polígono convexo, diremos que ele é um polígono côncavo. Como assim, professor? O que a explicação está dizendo? Está dizendo, se eu pegar uma reta aqui, que passa por esses dois vértices aqui, e passar aqui, ó. Passei a reta, dividi em dois planos. Se n-2, no caso, se pelo menos um dos meus vértices ficar em um semiplano diferente dos dois, ó, perceba. Aqui é um semiplano, aqui é outro, certo? Se pelo menos um dos meus semiplanos, se pelo menos um dos meus vértices ficar em um semiplano diferente, ele é um polígono côncavo, não é um polígono convexo. Qual é a outra maneira, professor? Seria assim, ó. Perceba, se eu criar dois pontos, um ponto aqui e um ponto aqui, e passar uma reta por eles, perceba, essa reta aqui, ela está saindo do meu polígono para ir para o outro ponto. Uma reta, lembre-se. Essa reta aqui está saindo do meu polígono para ir para o outro ponto. Isso quer dizer que o polígono é côncavo. Se eu pegar dois pontos de dentro do meu polígono, passar uma reta entre esses dois pontos e essa reta sair do meu polígono, algum dos pontos dessa reta está fora do meu polígono, faz com que esse polígono seja côncavo. Tem esses dois testes. Perceba, os dois. Aqui nesse polígono aqui que eu tenho certeza que ele é convexo. Eu pego esses dois vértices, ou esses dois vértices, ou esses dois vértices, ou esses dois vértices aqui, ou esses dois vértices aqui, ó. Qualquer um que eu divida, ele vai dividir em dois semiplanos, e o outro semiplano vai ter todos os vértices do meu polígono. Professor, eu não sei o que é semiplano ainda. Ela é um conceito um pouquinho mais avançado. Tudo bem você não entender. Perceba, se eu pegar dois pontos aqui, qualquer, toda vez que eu passar essa reta entre esses dois pontos, não tem um ponto que eu pegue aqui dentro, não tem dois pontos. Não existe dois pontos que eu pegue aqui dentro desse meu polígono, os quais façam essa reta ficar do lado de fora, certo? Então, temos esses dois testes. Bora lá. Bora lá. Mostrar a diferença entre polígono regular para que um não é regular. Ó, perceba, polígono regular é aquele que todos os seus lados são iguais. Exemplos de polígono regular: o triângulo equilátero, o quadrado, deixa eu ver outro polígono. Temos os pentágonos, hexágonos, todos os lados, todos os números de lados existem polígonos regulares. Polígonos regulares nada mais são do que polígonos cujo qual todos os seus lados são iguais. Aqui meus três exemplos são de polígonos não regulares. Perceba, ó, eu tenho aqui dois lados. Esse lado, esse aqui que eu coloquei o número 1, é igual a esse aqui que eu coloquei o número 2. Porém, esse terceiro lado aqui é diferente, ó. É um lado de 2,83, outro lado de 2,83 e um lado de 4. Isso faz isso ser um polígono não regular. Um polígono convexo, mas não regular.
Esse meu segundo aqui, mesma coisa, 3 lados diferentes. Esse aqui é um retângulo. O retângulo é um polígono não regular, certo? Isso são polígonos regulares e não regulares. Os regulares são aqueles que todos os lados são iguais, certo? Então, bora lá. Aqui, ó, exemplos de polígonos regulares. Aqui, ó, tem um quadrado, é regular. Eu tenho aqui um triângulo e um hexágono. Todos eles são... e um pentágono. Todos eles são regulares. Professor, como você tem certeza? Fui eu que construí eles, confirme. Eles são regulares. Olha aqui o quadrado. Eu acabei não colocando os números, mas olha aqui o quadrado. Ele tem 1 aqui, por 1 aqui, por 1 aqui, por 1 aqui. É 1 em todos os lados. Isso faz um polígono regular. Todos os lados iguais. De acordo com o número n de lados, os polígonos recebem nomes específicos, seja os quais veja os quais a seguir os correspondem. Por exemplo, nós temos o triângulo ou trilátero, que é o de 3 lados, o quadrângulo ou quadrilátero, que é de 4 lados. Professor, mas não é quadrado? Não, o quadrado é um polígono de 4 lados especial. É o nome que damos para o polígono de 4 lados que ele é regular. Esse é o quadrado. Exemplo, o triângulo regular a gente chama de triângulo equilátero, certo? Ele é um triângulo especial, que todos os lados são iguais. Aí de 5 lados é o pentágono, 6 lados, hexágono, 7 lados, heptágono, 8 lados, octágono, percebó. Eles vão terminando em ógono, em gon, ó, eneágono, que é o de 9 lados. Aí decágono, sempingono, um decágono, aí 12 decágono. Perceba, a partir de 10 fica aparecendo o decágono depois, certo? Mas, professor, eu vou ter que decorar o nome de todos os polígonos, que cada um tem um nome para cada tamanho de lado? Não. Se você decorar esses aqui, ó, já está de bom tamanho. Quais são os que a gente mais usa? Triângulo, quadrado, pentágono, hexágono. A partir do hexágono a gente já usa menos. Mas é bom saber os nomes, porque às vezes pode aparecer numa questãozinha e a gente não conheceu o nome e perder questão por bobeira. Acabar errando uma questão por bobeira ou desconhecendo alguma coisa por bobeira. Mas os que mais são usados? Quadrado, triângulo e pentágono. Então, bora lá. Aí, já falei dos nossos polígonos. Todo polígono possui retas diagonais. Todo não. Todo polígono com mais de 3 lados possui retas diagonais. Por que mais de 3 lados? Porque o triângulo não tem retas diagonais. Por que, professor? O que é a reta diagonal? A reta diagonal é uma reta que liga dois vértices de um polígono. É a reta que liga dois vértices de um polígono sem ser ao vértice consecutivo. Como assim? Perceba, aqui o triângulo, eu tenho o vértice aqui A, B e o C. Por que o triângulo não tem diagonal? Perceba, toda vez que eu for ligar um dos pontos a um dos meus vértices, a diagonal dele seria a aresta. Por isso que a gente diz que o triângulo não tem diagonal. Mas olha o quadrado. Eu posso ler as diagonais do quadrado. Eu vou ter duas diagonais. A diagonal que liga A a C e a diagonal que liga B a D. Professor, por que não existe uma diagonal que liga A a B? Porque os segmentos de reta que ligam os vértices ao vértice que não é consecutivo. Lembre-se, não é consecutivo. Consecutivo. O vértice A, o B é o consecutivo de A. Perceba, é o vértice que vem depois de A. E o D também é consecutivo de A.
porque vem depois. Ou então você pode dizer que que o A é consecutivo de D, como você achar melhor. Aqui, ó, o quadrado ele tem duas diagonais. O pentágono ele vai ter, ó, aqui, nós temos bem aqui embaixo nossa fórmula das diagonais. N vezes N menos 3 dividido por 2. O que é esse N? É o número de lados do nosso polígono. O pentágono vai ter 5 vezes 5 menos 3 dividido por 2. 5 menos 3, 2. No caso, vai dar 5 vezes 2 sobre 2, que é 10. Ou que é 5. Isso quer dizer que o pentágono tem 5 diagonais. Ó, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. O pentágono é um polígono especial. Por quê, professor? Porque o pentágono é o único polígono que tem 5 diagonais, 5 vértices e 5 arestas. Certo? O hexágono, que é esse nosso amigo bem aqui do meio, ele vai ter 6 vezes 6 menos 3 sobre 2, que vai ser 6 vezes 3 sobre 2, que vai dar 18 sobre 2, que é igual a 9. Eu não vou contar as diagonais aqui do nosso polígono, porque é trabalho desnecessário, tá bom? Os 9 diagonais. Deixa eu terminar aqui de apagar, para a gente continuar. Perceba, os ângulos de um polígono. A soma dos ângulos internos de um polígono vai ser dado por essa fórmula bem aqui, ó. O que são os ângulos internos de um polígono? São esses ângulos bem aqui. Ó, por exemplo, do triângulo. O ângulo é isso bem aqui. O que é o ângulo, professor? O ângulo é a imagem formada quando eu cruzo dois segmentos de reta. Ó, aqui eu tenho um ângulo, vou chamar de alfa. Aqui eu tenho outro, vou chamar de beta. Aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro. Certo? O ângulo é essa imagenzinha que é formada por dois segmentos de reta se encontram. Perceba, ó. Quando eu estou aqui o quadrado, ó, as arestas nada mais são do que segmentos. Por isso que eu formo os ângulos. Certo? Então, bora lá. A exemplo, olha aqui, ó, meu triângulo. Triângulo, 3 ângulos. Ó, aqui eu tenho 3 ângulos aqui do meu triângulo. Qual vai ser a soma dos ângulos internos? Vai ser 180, professor. Ah, professor, como você sabe que é 180? Porque é uma regra. O triângulo sempre vai ter 180 graus internos. Mas, olhando pela fórmula, SI, soma dos ângulos internos, igual a N menos 2 vezes 180. No caso, vai ser 3 menos 2 vezes 180. Que no caso vai dar 1 vezes 180, que é igual a 180. Certo? Corretíssimo. Agora, se for do... Ah, professor, você colocou duas fórmulas aqui. N menos 2 vezes 2 retos. O que é 2 retos? 2 vezes o ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. Ah, professor, por que você colocou 2 vezes 2 retos? Porque 2 vezes retos. Porque alguns livros, eles gostam de chamar na fórmula de sendo assim. Alguns livros chamam assim, outros chamam assim. As duas estão corretas. A exemplo do quadrado seria soma dos ângulos internos igual a n menos... Qual é o nosso n? N é o número de lados. Qual é o número de lados do quadrado? 4. A gente já aprendeu porque ele se chama quadrado. Porque tem 4 lados. Então, n menos 2 vezes 180. No caso, vai ser 4 menos 2, 2 vezes 180, que vai dar 360.
Professor, eu duvido. Bora somar. Aqui, ó, os ângulos internos já estão definidos aqui. Cada ângulo interno aqui do meu quadrado é 90, então vai ser 90 mais 90 mais 90 mais 90. Então vai ser aqui 0, 9 mais 9, 18. 18 mais 9, 27. 27 mais 9, 36. Aqui, 360. Professor, mas para que essa fórmula? É só somar. É só somar quando você não está somando os ângulos internos de um polígono de 7 lados. É muito mais fácil você colocar uma fórmulazinha de 7 menos 2 vezes 180 do que você somar 7 ângulos diferentes. Depende. Se for regular, são 7 ângulos iguais. Se for não regular, são 7 ângulos diferentes. Uma coisa sobre os ângulos internos de um polígono. Polígonos regulares sempre vão ter seus ângulos internos iguais. Certo? Outra coisa. A soma dos ângulos internos. O que é o ângulo externo de um polígono? É esse ângulo aqui. Se eu passar uma reta aqui, ó, que vem se eu estender aqui meu vértice, é esse ângulo aqui formado, ó. Esse aqui é o ângulo externo. Chamar aqui de alfa, de beta e de gama. Certo? Meu gama parece um R, eu sei. A soma desses três ângulos vai ser igual a 360. Certo? Por exemplo, aqui no quadrado, o que seriam os ângulos externos? Seria esse ângulo aqui, esse ângulo aqui, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui. Certo? Esses seriam os ângulos externos do meu quadrado. A soma deles vai dar 360. De qualquer polígono, professor, de qualquer polígono, a soma dos ângulos internos é 360. Então, bora lá para o GeoGebra construir esses polígonos e ver essas coisinhas que a gente acabou de ver. Bora lá, agora vamos construir no GeoGebra esses triângulos não, esses polígonos em relação que eu mostrei que cada um tem uma denominação quanto ao seu número de lados e eu vou mostrar para vocês como construir as diagonais deles e encontrar o ângulo desses polígonos. Primeiramente, um lembrete: o polígono de 3 lados é mais usualmente usado como triângulo e os polígonos de 4 lados mais usualmente são chamados de quadrilátero. O resto é do jeito que eu falei, como pentágono, hexágono, heptágono, normalmente. Mas como o triângulo, o de 3 lados, tem duas denominações, triângulo e trilátero, dificilmente ele é usado como trilátero. Ele é mais usado como triângulo. E o de 4 lados, dificilmente ele é chamado de quadrângulo, é mais chamado de quadrilátero, os polígonos de 4 lados. Então, bora lá. Aula passada eu mostrei para vocês como construir polígonos no GeoGebra. Então, eu vou dar uma acelerada nessa parte. Mas só uma parte que eu não havia ensinado, um tipo de polígono que eu não havia ensinado a vocês como construir. Eu mostrei como construir quando você tem os pontos do polígono. Mas, por exemplo, você quer construir um triângulo e você não tem os pontos dele. Você vai fazer primeiro a base dele. Por exemplo, eu vou construir um triângulo de isósceles, dois lados iguais, com a base sendo 3, os lados iguais sendo 4. Você vai vir nessa terceira opção aqui de cima, segmento com comprimento fixo. Você vai vir. Primeiro você vem aqui nessa segunda opção, ponto. Eu vou criar aqui o ponto menos 5 e 3. Você vem aqui, segmento com comprimento fixo na terceira opção. Clica aqui nesse ponto e vai criar um segmento de comprimento igual
ao tamanho da sua base, daquele triângulo. Nesse nosso triângulo, a base é 3, que é o lado que é diferente do nosso triângulo isósceles. Certo, criei minha base 3. Agora, como eu faço para construir meus lados iguais? Eu venho na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, na sexta, quadradinho aqui. No segunda opção, centro e raio, círculo, centro, raio. Você clica aqui no ponto A, que vai ser um dos seus vértices. Você clica com raio 4. Você vem aqui no ponto B, que vai ser seu outro vértice, 4 também. Você clica aqui na segunda opção, interseção de dois objetos, clica no primeiro círculo, no segundo também. Viu? Criou o ponto B e o C. O ponto D e o C. A gente vai usar o ponto D. Você vem aqui na quinta opção, polígono A, B, D. Clica no A de novo. Certo. Agora você vem mover. Eu tinha apagado o ponto A. Você vai desaparecer com o segmento, as duas circunferências. Temos aqui nosso triângulo. Aí aqui embaixo, perceba, o GeoGebra, quando você constrói um polígono, ele já dá o tamanho dos seus lados. Ó. Aqui que é o segmento B, tem 4. O segmento A tem 4. E os segmentos aqui de baixo, o D1, tem 3. Perceba, ele já me deu meus coisas. E já me deu minha área bem aqui. Certo? O que é que falta? Agora deixa eu mostrar como colocar o ângulo de um polígono. Você vem na sétima opção aqui em cima, ângulo. Você clica dentro do polígono, ó. Ele deu nossos 3 ângulos. Se eu somar esses 3 ângulos, vai dar 180. Como você sabe, professor, você nem somou todo o triângulo, a soma de todos os seus ângulos é 180 graus. Agora, se o triângulo não tem dois lados iguais, o que eu faço? Eu vou usar o mesmo método. Eu venho aqui, eu vou criar um triângulo muito conhecido, que é o triângulo 3, 4, 5. O triângulo retângulo. Então, bora lá. A gente cria o segmento da base. Cria o ponto E aqui. Você pode tanto criar o ponto antes de criar o segmento, ou você pode criar o ponto na hora de criar o segmento. Ponto. Vou criar aqui o ponto 11 menos 4. Criei. Aí eu clico aqui, segmento com comprimento fixo. No mesmo lugar, terceira figura, segmento com comprimento fixo. Cliquei aqui no E, eu vou criar a base 4, que é a nossa base do nosso triângulo. Aí eu venho aqui na sexta, quadradinho, centro-raio, circunferência centro-raio. Você vai criar a de 3, que é a primeira. E aqui no F, você cria a de 5, que é o outro segmento. Você pede a interseção novamente desses dois. Aqui na segunda opção, interseção, clica nas duas circunferências. Você tem que clicar na bordinha, na partezinha preta das duas, para dar a interseção, tá? Aí você vem na quinta opção, polígono, E, F, H, E de novo. Criou nosso polígono. Vem aqui mover, sumir. Eu vou mandar sumir os dois, o segmento e as duas circunferências. É só clicar aqui nessas bolinhas. Você clica com a ferramenta mover nelas, na bolinha quando ela está acesa, você clica nela, ela fica branca, ó. Aí some. Aí perceba, ele já me deu meu segmento 5 aqui embaixo, que é o segmento E1, meu segmento F1, que é 3, e meu segmento H1, que é 4. Aí você vem aqui nas opções ângulo e clica dentro do polígono. Ele me deu meus 3 ângulos. O ângulo de 90 graus, pois esse triângulo é um triângulo retângulo. O ângulo de 53,13 e o ângulo de 36,87. Eu tenho aqui meus 3 ângulos. Se eu somar os 3, vai dar 180. Certo? Agora, bora lá.
como eu vou conseguir meus ângulos de um polígono? Deixa eu voltar aqui. Lembrando, para mover, tem que clicar na ferramenta mover. Como eu vou dar meus ângulos de um polígono retângulo? Primeiro eu vou construir aqui meu retângulo, rapidinho, com os pontos. Agora, eu vou digitar aqui na minha entrada o ponto. Deixa eu ver qual foi o último ponto que eu criei. Foi o ponto H. FGH, certo? Foi o ponto H. Agora vamos criar o ponto Izão. Lembrando, ponto sempre maiúsculo. Izão vai ser 3 e 2. Izão. Espera aí que eu tenho que colocar em ordem. I, J, K e L. Agora o J. Jzão vai ser igual a 9 e 0. O Izão é 3 e 0, desculpa. O Jzão é o 9 e 0. O Kzão é o 9, abre parênteses, 9 e 2. E o Lzão é o 3, igual, abre parênteses, é o 3 e 2. Certo, criei meus 4 pontos. Como eu vou criar meu retângulo? I, J, K, L, I. Criei meu retângulo. Eu venho no mesmo lugar de ângulo novamente e clico dentro do meu polígono. Aqui, meus 4 ângulos, todos de 90 graus, pois é um quadrilátero reto. O retângulo, todos os ângulos dele é de 90 graus. O retângulo em especial. O retângulo e o quadrado são polígonos especiais, por isso que todos esses ângulos têm 90 graus. Certo? Todo retângulo, todos os seus ângulos têm 90. E todo quadrado também. Então, bora lá. Agora, professor, o triângulo não tinha diagonais, porque todos os dois têm 3 lados. E todos os dois triângulos que eu construí têm 3 lados, então eles não têm diagonais. Como eu vou construir as diagonais desse meu retângulo? Você vem aqui na terceira opção, segmento, e constrói manualmente. L até J e I até K. Professor, só duas diagonal? Sim, porque quadriláteros só tem 2 diagonais. Lembrando, qual é a nossa fórmula para descobrir as diagonais? D igual a N vezes N menos 3 sobre 2. N vai ser 4 menos 3 sobre 2. No caso, vai ser 4 vezes 1 sobre 2. 4 vezes 1, 4. Dividido por 2, 2. Certo? O triângulo não tem nenhuma diagonal, porque os vértices do triângulo não caem na definição de diagonal. Professor, mas todo polígono eu vou ter que construir as diagonal manualmente quando eu for construir no GeoGebra? Principalmente, você vai construir no GeoGebra polígonos de 3 lados, que são triângulos, ou de 4 lados. Polígonos de mais lados, dificilmente você vai construir no GeoGebra, porque eles são pouco cobrados. Mas do pentágono também dá de construir no GeoGebra. Porém, a partir do hexágono, você fazer 18 segmentos já é algo mais cansativo, demora um tempinho a mais. Por isso eu vou ensinar agora uma maneira de vocês construir as diagonais sem ser manualmente. Porém, vai ser somente de polígonos regular que vocês construírem dessa forma que eu vou falar. Bora lá, pessoal. Aqui eu já construí algumas coisas. Professor, por que você já construiu algumas coisas? Porque a aula está começando a ficar longa demais e eu não quero que fique longa demais. Ó.
Eu construí aqui meu comando deslizante N, construí meu comando deslizante R1. Isso aqui eu ensinei aula passada. Criei meu ponto aqui, Azão, que eu mandei ele girar 0 e R1 vezes o ângulo aqui. E criei aqui minha sequência. Através dos meus comandos deslizantes eu consigo aumentar aqui, ó, quantidade de pontos e aumentar aqui a distância, certo? Então, bora lá. Só um segundo, bora continuar. Aí aqui eu crio o meu polígono, lista de pontos, você cria com a lista lisão. Aí o que você vai fazer agora? Você vai digitar exatamente o que eu vou dizer. Você vai digitar diag 1 igual a sequência. Peraí. Eu esqueci do acento de sequência. Se você errar uma vírgula, sua fórmula está errada. Então, sequência com acento, segmento, aí, abre parênteses, azão, vírgula, L, LI, certo? Aí fica, você sai de dentro do segundo parênteses, do parênteses sequência, aí você coloca vírgula e vírgula 3 a n menos 1. Peraí. Ó, viu? Eu coloquei errado. É Lzão, não L. Tá bom? E de 3 a n menos 1. Certo? Aí dá Enter. Ó, aí, peraí, deixa eu ficar aqui, ó. Aí perceba, eu criei minha primeira diagonal saindo do ponto A. Ó, se eu aumentar a quantidade de vértices, vai aumentar a quantidade de segmentos, ó, mas só tá do ponto A. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu voltar aqui para 4. E eu vou digitar o seguinte. Diag 2 é igual a sequência, não esqueça do acento, abre parênteses, girar, abre parênteses, diag 1, vírgula, i vezes 2 vezes π sobre n, sai, vírgula, i de 0 a n menos 1. Perceba, ó, criei aqui. Aí, ó, se eu aumentar, ó, vai aumentar minha quantidade de diagonais. Aqui, o pentágono é o único que possui apenas 5 diagonais. É o único que possui a mesma quantidade de arestas e diagonais. Isso é uma informação importante. Às vezes a pessoa pode falar um polígono que tem a mesma quantidade de arestas e diagonais. Pentágono. É o único que isso acontece. Aí perceba, ó, reduza, aumente, vou aumentando aqui, ó. Tá bom? Aqui está construído. Isso aqui é um polígono regular, com o número de lados. Agora deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Espera aí. Deixa eu primeiro desativar as diagonais. Nós temos aqui, primeiro, 3 lados, triângulo, 4 lados, quadrilátero, 5 lados, pentágono, hexágono, 6 lados. Aí vem o heptágono,
octógono, eneágono, eneágono de 9, o decágono, o decágono, que é o de 11, aí o dodecágono, aí bora lá para 15, peraí. Com 15 temos o pentadecágono, aí com 20 temos o icoságono e assim por diante. Olha aqui um de 30, viu? Certo? Aí as diagonais aqui, ó. Agora imagine você chegar aqui em 20 diagonais e ter que construir tudo na mão. Não dá, né? Ó, é melhor a gente usar desse jeito, com essa fórmula, certo? Ó, vou aumentando. Aumentar aqui meu raio à distância. Então era isso.